Olá, pessoal, boa tarde. Deixa eu diminuir aqui o volume. Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde, professora. Desligar aqui para não fazer um eco. Ixi, agora que a remoto tão danada. E aí, como é que vocês estão? Tá mais tranquilo essa semana? Ou ainda está muito aperreio? Como é que estão aí vocês? Que bom que está tudo mais tranquilo agora, né? E o que é que vocês acharam do laboratório lá do filtro, do projetinho do filtro? Vocês entenderam, assim, o funcionamento do filtro? Certo, muito bem, Maria Vitória. Porque, assim, o objetivo desse laboratório é vocês verem uma aplicação, né, disso que a gente está estudando, de impedância, de como ela varia com a frequência, né, fazer essa análise em circuito de corrente alternada, e o filtro é uma boa aplicação, porque a um primeiro momento podia parecer meio enrolado, né, para fazer, mas se você entender, é simples, porque o circuito era simples, né, a gente ia fazer a relação de tensão entrada e saída, que é o ganho, e fazer aí a manipulação para controlar esse ganho, né, saber quando corta, quando não corta. Assim, é importante que vocês entendam o princípio de funcionamento dos filtros, para que eles servem, tá? Desses básicos, né? Esses filtros que a gente chama de passivos, né? Porque na prova provavelmente vai cair uma questão sobre filtro, tá bom? Mas sobre esse princípio de funcionamento, assim, quem fez o trabalho, entendeu o que fez, não vai ter dificuldade nenhuma, tá bom? Vai ser simples, certo? É mais para explorar o conceito mesmo do filtro, né? Porque tem tipos de filtros que são bem mais rebuscados, mas aqui é realmente só para a gente ter a ideia, né? Entender o que é, para que serve, né? Bem simples mesmo, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Ou sobre o laboratório, ou sobre outra coisa? Antes da gente continuar? Nada? Então, eu vou projetar aqui minha tela, né? Para a gente ver o roteiro de hoje, tá? Pronto. Eu não estou vendo o chat, tá? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, abra o microfone para falar, porque eu não estou vendo agora, estou vendo o meu roteiro, tá? Essa aula, né, sobre correção de fator de potência, né, ela é um complemento da aula sobre potência em si, né? Porque a gente viu o seguinte, que para entender potência, né, tem duas coisas básicas que a gente tem de saber, né? Primeiro, o que é o triângulo de potências e como essas potências, né, a potência aparente, a potência ativa e a potência reativa, elas se combinam, digamos assim, né, e qual é a relação delas com a potência complexa, tá? Lembrando que a potência complexa é a única que é escrita na forma vetorial, a potência aparente, que é só o S, né, que é a hipotenusa do triângulo, a potência ativa, que é a base, e a potência reativa, que é a altura, todos são escalares. O único que é escrito na forma vetorial realmente é a potência complexa, tá? Né, o fator S, de potência, né, que é a potência mais geral, que ela é dada pela expressão S, né, o fator S conjugado, né, desculpe, S é o fator de potência ativa, eita, estou enrolada hoje, S, o fator de potência complexa, tá, ela é igual ao fator de tensão vezes o fator de corrente conjugado, tá, é o VI conjugado. Então, você entendendo o que é o triângulo de potências e o que é essa potência complexa e como calcular ela, você consegue manipular e encontrar qualquer potência, tá? E lembrando que o ângulo desse triângulo, que é o ângulo da potência complexa, é o ângulo do fator de potência. Aí, esse ângulo, ele está em várias situações. Ele tanto é o próprio ângulo do triângulo, né, como eu acabei de falar, da potência complexa, como ele é o ângulo da impedância, e também é o ângulo da defasagem entre a onda de tensão e corrente. Então, mesmo que você não queira, não tem como não achar esse ângulo, porque ele está em tudo quanto é lugar, tá certo? De uma maneira geral, assim, né? Sim, aí, só antes de eu abrir, o que é essa correção de fator de potência, né? Como eu expliquei lá no vídeo, né? Então, o que acontece? A gente tem a potência ativa e a potência reativa, né? Que é a parte real imaginária, que as duas vão compor a potência complexa. A potência ativa, né, que é da em watts, ela é responsável por realizar trabalho. Então, se eu quero mover uma carga, é a potência ativa que vai mover essa carga.
Mas a potência reativa, ela está lá, ela existe, ela é importante, né? Como eu comentei, algumas cargas, como, por exemplo, as cargas que têm indutor, né, que são os motores, elas precisam de energia reativa, né? Para que possa ser feita a magnetização do seu campo e consiga gerar as forças necessárias, por exemplo, para a máquina funcionar. Então, ela é necessária, ela sempre aparece quando a gente tem esse tipo de carga. Só que ela não realiza trabalho, né? Aí, o que acontece? Eu pago, né, assim, o sistema, a corrente total, digamos assim, que a carga puxa, depende da potência total, que é a potência complexa, né, ou o módulo da potência aparente. Então, eu levo em consideração a potência ativa e a potência reativa. As duas somadas vetorialmente vai me dar a tensão vezes a corrente. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma potência reativa muito alta, eu estou puxando uma corrente que, no fundo, não está se transformando em trabalho, não está indo para a potência ativa. Então, é ruim porque se essa potência é muito alta, eu sobrecarrego o sistema, né? E eu não vou usar essa corrente, não vou destinar essa corrente que estou puxando, né, digamos assim, para a realização de trabalho, para mover uma carga, tá? Então, a concessionária de energia elétrica, ela tem que estar com o seu sistema disponível para essa energia total, né? Que engloba potência ativa e potência reativa. Então, ela não quer que sua potência reativa seja muito alta, ela quer que você controle, tá? Você que eu falo é mais para consumidor empresarial, industrial, né, de maior porte. Tá? Eles que têm que se preocupar com essa parte dos reativos. A gente, residencial, né, não precisa se preocupar muito. Aí, o que acontece? Ela diz, olha, você só pode ter tanto de energia reativa, no máximo. Se você exceder essa energia reativa, essa potência reativa, o que vai acontecer? Você vai ser multado, tá? Aí, como é que ela mede isso? É através do fator de potência, né? Porque se vocês pararem para analisar o triângulo, né, quanto mais potência reativa eu tiver, maior a altura, ou seja, maior esse ângulo. Se maior é o ângulo, menor o fator de potência. Então, quer dizer que se eu tenho muita potência reativa, eu tenho um fator de potência baixo. Se eu vou diminuindo a potência reativa, né? Se eu vou me aproximando aí de um sistema resistivo, onde eu não tenho potência reativa, o fator de potência vai se aproximando de 1, que é o ideal, é que esse ângulo seja 0, ou seja, que eu não tenha potência reativa, e o fator de potência seja 1. Então, o ideal seria o fator de potência ser 1. Só que a gente sabe que não pode, porque, né, algumas cargas realmente precisam dessa energia reativa, então, o que acontece? Eles estipulam um limite, né, que é 0,92. Então, se o cosseno desse ângulo ele for maior do que 0,92, então, ok. Se ele baixar, ou seja, se esse fator de potência cair, aí sim você vai ser multado, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu explico, e explico como fazer essa correção, né? Nesse vídeo aqui, né? Que a correção, teoricamente, se você entender o que é bem simples também, né? A gente só vai calcular a energia que eu tinha, a potência que eu tinha antes, reativa, a potência reativa que eu quero, porque eu tenho que ter uma meta, né? Eu quero ir para o fator de potência 0,92, quero ir para o fator de potência 1, né? Eu tenho que ter uma meta. E vou comparar. Quanto de energia reativa eu tinha antes e quanto de reativa eu tenho depois. Essa variação, como é que eu vou compensar? Então, essa variação de potência reativa eu vou compensar inserindo um capacitor, tá? Eu explico no vídeo que inserir um capacitor é a compensação de reativo mais comum. Por quê? Porque nas indústrias prevalecem as cargas indutivas. Então, a gente vai compensar com carga capacitiva, com capacitor. Mas se fosse o contrário, se a gente tivesse algum tipo de carga que fosse bem capacitiva, e se fizesse esse fator de potência cair também, ele também precisaria ser compensado. Nesse caso, a gente compensaria com indutor. Mas isso é muito raro de acontecer, né? Assim, na indústria não é o que acontece. A gente compensa com o capacitor mesmo, tá? Que é o que chama de banco de capacitores, né? É um conjunto de capacitores, né, que são colocados para fazer essa compensação, tá? Nessa teoria aí, vamos olhar lá no chat agora. Nessa teoria aí, alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma passagem de alguma coisa que eu fiz ou de algum exemplo? O que é que vocês me dizem? Da teoria. Aí eu liguei minha luz. Tranquilo? Certo. Ótimo, então. Mas se alguém tiver alguma dúvida, lembrar de alguma coisa, viu? Vai me falando aí. Vou mudar lá de novo para a minha tela lá do roteiro. Aqui também deu uma referência, né, para vocês darem uma olhada. E aqui tem os exercícios, né? Professora? Pode falar.
O fator de potência, no caso das residências normais, é quanto, geralmente? Olha, provavelmente, realmente eu não sei te dizer essa pergunta, sabe? Mas você tem até como calcular da tua casa. Porque, assim, se você tem muita... as lâmpadas, normalmente, hoje em dia não que a gente tem muita lâmpada eletrônica, mas normalmente a gente considera que a lâmpada é resistível, né? Por causa das lâmpadas que eram comuns, as lâmpadas incandescentes, né? Hoje em dia a gente já tem muita lâmpada eletrônica, deve ter, né, ter um reativozinho, mas a gente pode fazer uma aproximação, considerar que ela é uma carga resistível, tá? Aí, o que a gente tem de fator de potência, né? Que, por exemplo, baixaria esse fator de potência. Se eu fosse só lâmpada, ela ficaria praticamente em torno de 1. Mas o que a gente tem que faz baixar? A gente tem a geladeira, que injeta um pouquinho de reativo, né? A gente tem tudo que for motor que a gente tiver, por exemplo, liquidificador, né? Batedeira, deixa eu ver em casa o que mais que a gente pode ter de motor. Sei lá, de repente uma máquina de costura, enfim, geralmente os motores é que faz ficar indutivo, mas comparando com a carga total da casa, que é basicamente iluminação, né? Se eu não tiver nada que destoe muito, esse fator de potência não cai muito, não, tá? Mas realmente eu não sei te dizer assim, um valor, em torno de tanto, né? Mas com certeza é um valor que a concessionária não se preocupa, né? É tanto que eles não, tipo assim, não direcionam essa multa, né, por causa do excedente reativo para os consumidores da classe B, né, que são os residenciais, né, realmente é mais para a indústria, certo? Uma outra coisa, se você, tem um motor, um liquidificador, né, se você olhar os dados dele, normalmente tem dizendo qual é o fator de potência daquele motor, né, geralmente os equipamentos, eles vêm dizendo qual é o fator de potência, aí já é uma forma também de você dar uma olhada e ter uma ideia, né, de quanto aquele equipamento insere de reativo no sistema, tá? Certo? Algo mais, pessoal? Por enquanto? Bom, aí esse exercício aqui, esse primeiro, né, eu começo bem simples, realmente, para a gente, né, se familiarizando, né, eu botei um exemplo lá também um exemplo simples no vídeo, né, aí aqui eu estou dizendo que a carga total de uma indústria é de 4 kW, aí estou dando um fator de potência indutivo, tá? Só prestem atenção nesse fator de potência, porque, por exemplo, quando eu estou dizendo que é 0,8 indutivo, eu tenho como calcular o ângulo da potência complexa. Se ele é indutivo, né, ou atrasado, quer dizer que a corrente está atrás da tensão. Então, quando eu fizer θV, né, o ângulo da tensão, menos θI, isso vai dar um valor positivo, ou seja, o ângulo da potência complexa, né, da potência complexa é positivo. Já se eu tivesse aí esse capacitor, se eu disse ele sempre é positivo, porque o cosseno, o ângulo sempre vai estar ou no primeiro ou no quarto quadrante, então esse fator de potência sempre vai ser o cosseno desse ângulo, que vai dar sempre um valor positivo, então não tem sentido um fator de potência negativo, mas a gente tem que precisa diferenciar se essa carga é indutiva ou capacitiva. Aí se eu dissesse aqui que esse fator de potência era 0,8 capacitivo ou adiantado, isso quer dizer o quê? Que quando eu fizesse que a corrente está adiantada da tensão. Então, quando eu fizesse o θV menos θI, esse ângulo ia dar um valor negativo. Então, o ângulo da minha potência complexa vai ser um ângulo negativo. E, nesse caso, o meu triângulo de potências, ele vai ser para baixo e não para cima, né? Porque o Q vai ser negativo, tá? Então, só preste atenção nessa questão do fator de potência se é indutivo ou se é capacitivo, né? Se é atrasado ou se é adiantado, tá bom? Aí, aqui eu quero fazer a correção do fator de potência para que ele seja 1. Ou seja, qual o valor do Q, né, da potência reativa que eu vou precisar injetar, né, da potência que o banco de capacitores deve conter. Eu não estou vendo porque minha câmera está bem no meio da tela e tem um trechinho que eu não consigo ver direito, tá? Mas, então, aqui, ele é bem simples, né? O que eu precisaria fazer aqui? Eu tenho o meu fator de potência inicial, vou chamar inicial e final, tá? O meu fator de potência 1 é 0,8, aí eu calcularia esse ângulo, né, o arco cosseno de 0,8, aí eu tinha o primeiro ângulo do triângulo de potências. E eu tenho minha potência ativa, que é 4 kW, né?
E essa potência ativa, eu não quero que ela mude. Por quê? Porque é ela que realiza trabalho. Então, se eu estou trabalhando com um determinado conjunto de cargas, né, só que essas cargas estão inserindo um reativo. Eu preciso fazer esse fator de potência subir. Então, o que é que eu vou fazer? Eu preciso manter esse mesmo P, essa mesma potência ativa. Por quê? Porque eu quero conseguir fazer funcionar as mesmas cargas, né? Então, é ela que realiza trabalho, eu quero que o trabalho realizado não mude. Mas eu quero diminuir o meu reativo. Então, eu vou aumentar meu fator de potência. Então, aí eu peguei meu primeiro ângulo, né? Que vai ser o arco cosseno de 0,8, e eu tenho o P, que é 4. Ou seja, a base do triângulo é 4 kW, que é o P, e eu tenho o ângulo. Então, fazendo a tangente desse ângulo, eu consigo achar quem é o meu Q1, né? Da relação de triângulos aí. Aí, com isso, eu tenho o meu primeiro Q. Aí, eu quero saber qual é o Q desejado, né? Que é qual é esse Q desejado? É quando o fator de potência é 1. Aí eu vou considerar que ele vai para 0, ou seja, a diferença, né? Eu tinha uma reativa, eu quero zerar o reativo, né? Eu quero zerar essa altura do triângulo, né? Então, eu levar o fator de potência a ser unitário é deixar essa carga puramente resistiva, tá? Então, eu vou fazer uma compensação para eliminar totalmente esse reativo. Então, eu tinha um determinado Q e quero que o Q seja 0. Então, essa variação, né, que vai ser igual ao primeiro Q, né, obviamente, ela vai ser justamente o reativo, né, a potência reativa que eu vou inserir quando eu colocar esse meu capacitor. Aqui eu nem peço para calcular o capacitor, quero só, né, saber quanto é essa energia reativa aí, tá? Alguém teve alguma dificuldade nessa primeira questão? Eu tinha errado porque eu não tinha entendido o do unitário, que eu tinha que utilizar o fator de correção de Não te potência. ouvi, Paulo. Eu acho que parou. Vocês estão dizendo que está travando? Será que sou eu, meu Deus? É a minha net, será? Está travando para todo mundo, é? Então deve ser a minha, né? Minha internet estava meio ruim realmente hoje. Mas trava tudo, né? Agora está normal? Tá bom, então. Certo. Mas se travar, precisar que eu repita alguma coisa, vocês falam, tá? Certo. Nessa primeira questão, alguém ficou com alguma dúvida? Tem mais alguma coisa para comentar? Eu vou voltar aqui. Essa segunda aqui, né? Determine a capacitância para que o fator de potência gerado seja de 0,92 indutivo. Bom, aqui, ó, eu tenho... Vocês inicialmente vão desconsiderar o capacitor, tá? Eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho uma malha só, tenho essa tensão VG, eu tenho essa carga aqui, né, que é 50 mais J 50, e eu estou dizendo que a minha carga, ela consome 100 quilowatts, tá? E 13.800 volts. Eu estou dizendo que a tensão aqui em cima é 13.800 volts. E ela tem um fator de potência de 0,5 indutivo, tá? Ou atrasado. Aí eu quero saber de quanto é esse capacitor que eu vou colocar aqui, tá? Que vai fazer com que eu passe a ter um fator de potência de 0,92 sobre a carga, tá? Eu estou sempre falando da carga. Então, eu vou analisar aqui só essa carga. Aí, o que eu vou fazer? Aqui, ó, já tem os dados, né? Tem o fator de potência, tem a potência ativa, para calcular a potência reativa sobre esse elemento, né? Sobre a carga, sobre essa impedância. Aí, achei o meu Q1. E, como eu sei que o meu P não vai mudar, e eu sei que o meu novo fator de potência é 0,92, eu vou achar meu novo ângulo, né? O arco cosseno disso aqui vai ser meu novo ângulo. Então, eu acho meu novo Q. Quando eu fizer isso, eu vou ter meu Q antigo e meu Q novo. A variação é justamente a potência reativa referente ao capacitor. É o que o capacitor deve injetar para eu fazer essa compensação, tá? Então, aí, quando eu calcular o Q antigo e o Q novo, né, essa variação eu boto na fórmula, né, que a capacitância é igual à variação, o módulo, né, da variação da energia da potência reativa, dividido pelo ômega, o ômega vezes a tensão ao quadrado, tá? Essa equação, a tensão é para estar em RMS. Sempre que não for dito se a tensão
de pico, RMS, então vocês consideram RMS. A não ser, claro, que aqui fosse dada a onda senoidal, porque aí o número que está multiplicando o seno ou cosseno, aí é o valor de pico, né, obrigatoriamente, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, 13.800 volts. Se não for dito nada, então pode considerar RMS, tá certo? Alguma dúvida vocês tiveram nessa questão 2? Alguma dificuldade? O procedimento para calcular, fazer essa correção do fator de potência sempre é o mesmo. Eu vou achar qual era a minha potência reativa que eu tinha antes, né? Com o fator de potência lá embaixo, qual a minha nova, a desejada, né? Minha potência reativa desejada, com o meu novo fator de potência, e vou fazer a diferença dos dois. A diferença, eu boto lá na equação e acho que é a capacitância. É simples mesmo, tá? Professora, quando ele não fala da frequência, aí a gente considera 60 Hz, é isso? Isso, pode considerar 60 Hz. Realmente aqui faltou a frequência nesse... talvez eu não tenha colocado aqui no enunciado, mas exatamente, pode fazer isso sim, tá? Certo? Bom, aqui meio que se repete, sabe? O tipo, assim, só insiro mais alguns elementos, né? Por exemplo, aqui eu tenho um motor, né? Que consome essa potência ativa, ligada a plena carga. Aqui, atenção, 220 volts. Aqui eu me esqueci de pouco, é RMS, tá? Mas é RMS. 60 Hz. Aqui eu meço a corrente, ou seja, aqui, ó, eu não dei nem o ângulo da tensão e nem o ângulo da corrente, tá? Então, muita gente, às vezes, não dá o ângulo e a gente adota um valor lá. Não, eu tenho, o que eu posso fazer? Quer ver, deixa eu ver, calcule. Tá, como é que eu sei aqui qual é o ângulo? Deixa eu só ver aqui o que está faltando. O motor, consome a potência, tá? Ah, tá. Porque eu tenho a expressão da potência ativa, né? Tenho a tensão, a corrente e consigo achar o fator de potência, tá? Se você pensar no triângulo, você consegue achar esse fator de potência aqui, tá? Ele é para ser calculado. Que é justamente o que é pedido na letra A, tá? Aí depois, esse fator de potência, né, vai ser menor do que 1, com certeza. E aqui eu estou dizendo, ó, qual é o capacitor necessário para que a correção seja feita para o mais próximo do unitário possível, assumindo que os valores comerciais dos capacitores são sempre múltiplos de 10. A gente vai fazer uma correção pensando em usar um capacitor que existe, tá? Aí você vai ver, não, se eu, para deixar próximo de um capacitor, tem de ser de, sei lá, 9,5, né? Então, eu vou usar um capacitor de 10, né? Eu estou dizendo aqui que eles são sempre múltiplos de 10, você assuma isso, tá? Aí, pronto, com essa correção, com esse valor de capacitância, que não foi exato que você calculou, então, certamente, a letra C não vai ser 1, tá? Porque se você usar para calcular o capacitor que você botar no sistema, o capacitor que você calculou, vai dar 1. Mas lembre que aqui você não vai usar o calculado, vai usar um valor múltiplo de 10, próximo. Então, eu quero saber qual foi o valor do fator de potência que você achou, tá? Lembrando que o mais próximo de 1 possível, tá? É só uma manipulação que normalmente é feito mesmo, tá? Na prática. Certo? Alguma dúvida nessa questão 3? Um comentário? Certo? Deixa eu só ver aqui, eu acho que eu botei só 4, né? E essa questão 4, aqui tem um pouquinho a ver com energia, né? Para a gente já ir se familiarizando, né? Que uma indústria quer resolver seu problema com fator de potência, tal, vai ser multada, e pede para que você faça avaliação, né? E o que é sabido, né? Que a alimentação, atenção, é 380 volts RMS, tá? 60 Hz, e a potência total é 8.950 volts ampere. Essa potência, que eu já digo, é aparente, tá? Eu ia comentar, mas como aqui não tenho fase, então só pode ser a potência aparente, que é ela que é dada em volt ampere, tá? E o fator de potência é 0,7 indutivo, tá? Então, com essas informações, primeiro, qual é a corrente que essa carga está puxando aí dessa instalação, tá? Então, da equação de potência, você tem como tirar essa informação, certo? Aí a potência do banco de capacitores necessário para elevar o fator de potência com a 0,92.
o que eu estou dizendo aqui? Qual é o que a potência reativa, tá? Do fator de potência desse capacitor, eu não quero saber qual é o capacitor, eu quero saber só qual é a potência reativa que eu preciso inserir para que o fator de potência vá para 0,92, tá? Seria a diferença entre o que eu tenho e o que eu quero, tá? Aí, C, a corrente máxima esperada após a correção. Então, o que acontece? Aqui é para vocês observarem uma coisa, né? Quando eu tenho o meu sistema normal lá, com a minha carga, com esse fator de potência 0,7, né? Como o problema foi fornecido, ele puxa uma corrente. Você vai calcular na letra A. Vamos supor vou chutar aqui, sei lá, 10 amperes, tá? Quando você fizer a correção que colocar esse capacitor, tá? Você não injetou potência ativa, ou seja, a carga que era para ser movida antes continua sendo a mesma capacidade, né? Digamos assim, de realização de trabalho depois da correção do fator de potência, porque você insere somente potência reativa. Só que o fato de você adicionar potência reativa, variar essa potência reativa, você muda a corrente, tá? Mesmo sem haver variação de trabalho, tá? Por quê? Porque a corrente, né, a relação de tensão e corrente é dada com a potência total, né, com a soma vetorial da potência ativa com a reativa, né? Então, se eu mexer em uma das duas, eu vou mexer na corrente, né, se eu mantiver a mesma tensão, né, claro. Certo? Então, quando eu fizer essa correção, eu vou mudar essa minha corrente. Então, eu quero que você calcule na letra C essa nova corrente, né? Que, teoricamente, quando a gente faz uma correção de fator de potência, a ideia, como eu diminuir a potência reativa, é diminuir essa corrente também, né? É isso que a concessionária de energia quer, que você só use a corrente que você realmente está precisando para mover aquelas cargas, e não perca a corrente com reativo. Quando a gente faz a compensação, a gente diminui essa corrente, então fica melhor, tá? Pronto, e aqui, ó, vocês vão fazer uma continha de energia elétrica, tá? Então, o valor economizado por mês, considerando a redução da potência reativa consumida pela indústria, e considerando o quê? O valor do kVAR hora, ou seja, quanto que você gasta de energia reativa, né? É de 10 centavos, né, por hora, e que a indústria consome 400 horas por mês. Então, você vai fazer aí, só com essa correção de fator de potência, né, você vai calcular quanto que essa indústria vai fazer de economia, tá? É só uma regrinha de 3 aí, tá? Vocês, avaliando direitinho, vocês vão conseguir fazer, tá bom? Alguma dúvida nessa questão 4 ou em alguma dessas outras? Não? Eu vou colocar aqui no chat, enquanto vocês pensam aí, a lista de presença, tá? Hoje vai ser só a planilha mesmo, lá, tá? O formulário, tá? Botei no chat, tá bom? Bom, então, vocês têm alguma dúvida específica de alguma questão, ou quer perguntar sobre algum assunto? Não que seja só de correção de fator de potência, mas pode ser sobre outro assunto, já que a gente tem, né, tem tempo. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, a gente pode ver aqui agora. Alguém tem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa? Professora, Pode falar. o passo a passo para resolver essas questões vai ser o mesmo? Porque, tipo, eu estava fazendo umas do livro, só que eu fiz as primeiras e era, tipo, praticamente a mesma coisa. Tipo, uma receita de bolo. Achava uma coisa e depois ia na sequência. Exatamente. Vai ser tudo assim, mais ou menos? Exatamente. Porque não tem muita coisa para fazer, né, de correção de fator de potência. A gente vai precisar ver qual é a diferença de energia reativa, tá? E joga na equação para ver qual é a capacitância equivalente. É basicamente isso mesmo. É simples essa aula de correção de fator de potência. Certo. Certo? E aí, nenhuma outra pergunta? Algum comentário? Não querem me contar nada? Ninguém tem nenhuma novidade aí, não, para mim? Professora, eu tenho uma dúvida aqui no roteiro. Deixa eu olhar aqui o roteiro, peraí. Lembra o assunto que a gente vê? É o roteiro 10, se eu não me engano. Deixa eu... De impedância, né? Aí, qual a sua dúvida?
que é para fazer o gráfico de XL e XC. A questão 3. Sim. É bem simples mesmo, porque olha só, isso aqui é mais para a gente se familiarizar com com essas variáveis e como a impedância varia com a frequência. Quem é o XL? Qual a expressão para XL? Você lembra? Sim, eu fiz aqui. O meu XC deu menos. Meu XC para 4.000 radianos por segundo. Não, calma. A expressão de XL. Quem é a expressão de XL? Como é que eu encontro o XL? JWL. Não. Isso é impedância indutiva, isso é o ZL. O XL não tem o J. Sim, é o módulo, não é isso? Exatamente. O XL é ômega L só, tá? Aí o que eu estou dizendo? Ó, mostra a variação das reatâncias. Eu vou falar para XL, que aí você vê o mesmo para XC. Sim. A variação da reatância XL, né, com a frequência. Ou seja, eu quero um gráfico, né, do valor de XL em função da frequência. É uma relação direta, né? Porque o XL é ômega L. Aí eu quero, representando graficamente cada uma delas em função de ômega. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um gráfico mesmo. O ômega vai variar de 400 a 4.000, né, radianos por segundo, e o L vai ser 400 milihenry. Então, o que vai acontecer aí com essa reatância XL? Quando o ômega for 400, aí você pode fazer no Silab ou qualquer, enfim, onde você costuma fazer os seus gráficos. Faz o ômega variar de 400 a 4.000 e plota o gráfico. Vai ser uma reta, né? Tá Entendeu? bem. É bem simples mesmo. Na verdade, é para vocês perceberem que a impedância varia em função da frequência, tá? Isso. Ômega L mesmo. Ficou claro, Paulo? Ficou sim, professora. Muito obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma outra dúvida? Pode ser de outro roteiro, de algum outro assunto, alguma questão que viu em algum lugar, enfim. Não? Professora, a aula de exercícios será a próxima ou a da quinta-feira? Isso, é de quinta. Eu já postei o roteiro, tá? Eu postei de manhã, na verdade. Certo? Aí tá hoje para a gente fazer na quinta-feira. Certo? E aí, pessoal, algo mais? Diga, Jair. Ah, pensei que você ia ligar você ligou o microfone, não sei se você ia falar. Nada mais? Então, todo mundo viu o formulário para presença? Tá aí no chat? Sim, já vi como já preenchi também. Ótimo, muito bom. Certo? Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, tiver mais nenhum comentário, quiser falar mais nada, a gente encerra por aqui. Última chance. Professora, o laboratório 3, tem Certo. como você dar só uma passadinha por cima, como a gente seria uma forma eficiente de fazer aquelas equações para descobrir RLC? Certo. Tem o material, deixa eu só achar ele aqui. Deixa eu abrir o roteiro do lado. Faz com qual é a frequência aí, só para ter sacado melhor. Peraí, como é? Ah, eu acho que eu tenho um cálculo aqui. Deixa eu sair dessa apresentação. Você quer saber se os seus valores estavam corretos, é? Também, mas eu queria ver o desenvolvimento certo. Tá, então deixa eu abrir o roteiro aqui. Peraí, porque eu fiz uma planilha para ver os valores, as faixas de frequência, que tem como ver. Você me diz qual foi o valor que você chutou, eu digo se os outros dois estão certos. Tá? Deixa eu só abrir aqui. Eu estou só vendo o roteiro para achar o material que eu... Deixa eu ver se missão... Não sei se é esse ou se é esse outro, deixa eu abrir aqui.
não sei onde é que está aquele... simulador. Ah, é porque está lá embaixo na referência. Achei aqui. Pronto. Deixa eu projetar aqui minha tela para vocês. Para eu mexer na minha câmera, senão eu não consigo ver aqui. Acho que é isso. Pronto, vocês estão vendo, né, minha tela? Aí deixa eu só ir lá em filtro passivo. Acho que é esse aqui. Eu já sei qual. Bom, ó, aqui vai começar o passo a faixa, né? Aqui, eu gostei desse material porque ele tinha realmente o passo a passo, explicava também direitinho, né? Vocês usaram o filtro série, era mais fácil realmente fazer o série do que o paralelo. Vocês usaram esse? Certo, todo mundo fez o série, né? Pronto, aí daqui, o que vocês precisariam fazer? Pegar o VS, V de saída, ou V0, né? Enfim, como vocês chamaram, V de saída e V de entrada. E achar a relação VS sobre VE, né? Em função dos parâmetros aqui, das impedâncias, né? ZL, ZC e ZR. Esse VS sobre VE, essa relação dessa tensão, é justamente o ganho, né? Que se o ganho é de 100%, quer dizer que o que eu coloco aqui na entrada de amplitude, eu tenho de amplitude lá na saída. Nos valores das frequências de corte, né? Quando eu botasse aqui, por exemplo, 100 volts, se o sinal, a frequência desse sinal fosse a frequência de corte inferior, por exemplo, aqui na saída ia ter que ter 70 volts, porque a gente não projetou ele para ter 0,707 da entrada, né? Então, quando a gente calculasse esse ganho, pronto, ele calculou aqui o ganho, né? Aí teve essa expressão, V de saída sobre V da entrada, né? Ele obteve essa expressão aqui. Organizando, né? É que ele chama de função de transferência, mas é a mesma coisa, que considerando o módulo e a fase, né? Se eu considerar só o módulo, né, que é justamente o ganho, ele dá essa expressão aqui, que ele chamou de GV, tá? Né, essa raiz aqui. Aí, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que na minha frequência de corte, tá? Ou seja, para quando nessa expressão aqui, o ômega foi igual à minha frequência de corte, aqui ele vai ter de ser 70%, ou seja, 0,707, né? E aqui eu tenho duas possibilidades, aqui onde eu vou ter duas possibilidades de solução, né? Que substituindo aqui, né, fazendo essa manipulação, a gente chega nessas duas expressões aqui. Uma referente à frequência de corte inferior e a outra em relação à frequência de corte superior, tá? Aí, o que acontece? Os valores de L, de R e de C, né, têm de satisfazer as duas equações. Então, quando eu substituísse aqui na primeira, por exemplo, a frequência de corte inferior, e na segunda, a frequência de corte superior, o que ia acontecer? Eu ia ficar com duas equações e três incógnitas. Aí eu poderia atribuir um valor para uma delas, ou R, ou L, ou C, né? E calcular as outras duas, né? Era isso que eu precisaria fazer, né? Aqui ele já dá essas relações fazendo isso, né? Só que a única diferença é que, quando ele fez isso, ó, o RC, que tem que ter um parêntese aqui, porque esse quadrado é o RC tal quadrado, e não só o C, né? Nas duas equações. Mas se você fez a dedução e chegou até aqui, você, né, percebeu isso, né? Porque, na verdade, aqui é o B ao quadrado, e o B é RC, tá? Então, fazendo isso, a gente encontraria esses valores para R, L e C. Eu partiria daqui, né? Partindo daqui, era só substituir o ômega em uma, e o ômega inferior em uma, o ômega superior na outra, né? E jogar um valor aí, ou para R, ou para L, e C, e calcular os outros dois, certo? Era isso que você queria ver, Luiz? Era isso também, mas eu já tinha feito. Era só o passo a passo que a senhora fez para chegar, né? Mas foi partindo daí, dessas equações. Foi assim mesmo, foi dessa forma. No caso, na prova, vai ser assim também ou só mais conceitual? Provavelmente mais conceitual, assim, para você, assim, de um jeito que não leve muito tempo para ser feito, né? Assim, que não gaste muito, assim, muita conta, digamos assim. Né? Em prova, normalmente, eu boto questões que façam com menos conta, né? Que envolvam realmente mais os conceitos. Eu acho que fica mais fácil, tá? Então, tranquilo, então. Certo? Obrigado.
Nada. Ó, para ver, testar e fazer, o que eu fiz? Eu peguei essas duas equações, né? Atribuí aqui, chamei de, nessa primeira, de ômega, como foi que eu chamei lá? A frequência de corte inferior, FCI, e a outra de FCS, né? Substituí, aí isolei aqui um valor de R, fiz ela literal e botei na minha planilha, né? A partir dessas duas equações aqui. Aí eu saí atribuindo valores, né? Dizendo, essa faixa de valor para R, né? Foi daí também que eu vi que seria interessante que a resistência fosse maior do que 1. Porque senão, se pudesse ser menor do que 1, ia dar muitos filtros iguais, com os valores bem parecidos. Aí eu não queria. Aí, enfim, botei na planilha e consegui ver a faixa de valores que dava certo para vocês. Eu escolhi algumas para simular, né, para ver se realmente atendia, né, e o que eu tinha feito realmente atendeu, certo? E aí, alguma pergunta mais? Mas, assim, não tem muita coisa que fazer, não. Tem que ver se está cortando ou se não está, né, não? O esforço, Jair, eu acho que tem a ver, assim, com o fato de vocês terem demorado a começar, porque se por um acaso, sei lá, no primeiro fim de semana que eu coloquei lá, vocês tiverem dado pelo menos uma olhadinha para ver como fazia, e na segunda-feira ou na terça-feira que a gente teve aula, assim, ver as dúvidas e tal, tinha facilitado bastante, porque eu tenho certeza que quem entendeu como fazer, viu que era simples, né? Não era nada complicado. Mas, não, eu entendo realmente que vocês estavam, né, com muita coisa essa semana, né? Mas a gente tem que se organizar, né? Assim, desde a primeira semana dela, vocês sabiam que ia ter esse lab essa semana, né? Então, adiantasse o que pudesse das outras aulas, das outras matérias, né? Mas, enfim, o negócio é a organização. Sempre falo para vocês, vamos se organizar que tudo dá certo, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Professora, eu achei os valores de RLC e substituí na fórmula do ganho, né? Certo. Aí peguei as frequências de corte de superior e inferior e joguei na fórmula do ganho e ambas deram aquele valor lá, 1 sobre raiz de 2. Sendo que quando eu fui simular lá no Fausted, joguei lá as frequências, né, que o roteiro mandava, teve uma frequência que não estava entre essa faixa de corte, certo? Mas que não estava cortando, eu não entendi, porque as outras já tudo certo, somente uma. Não entendi. Quais eram as suas frequências de corte, lembra? Porque teve uma frequência lá que era 1/10 da frequência inferior, não é isso? Certo, isso, está fora da faixa. Isso, aí eu peguei a voltagem de saída sobre a voltagem de entrada e realmente o corte deu, o ganho, né, no caso deu, acho que inferior a 0,70, né? Isso, tem que dar. É o que se deseja. Aí eu peguei... Desculpa. Aí eu peguei a superior, que é 10 vezes, né? A frequência de corte superior. Isso. Aí essa daí deu acho que maior, acho que deu 0,72. Não, mas isso não tem problema, não. Sim, deu 0,72. Deu maior, isso. Isso, não é certo isso não, isso. Aí, eu não consegui entender o porquê, porque provavelmente algum errinho. O cálculo do RLC... Porque quando você botou a frequência no meio da faixa, aí ela deu quanto? Não, deu certo. Deu acima de 70. Certo, mas diga assim, esses que estão fora da faixa, que é 1/10 e 10 vezes, né? Isso, o inferior deu certo. Não, tá, então esse deu 0. Não, eu digo assim, você botou 100 volts na entrada. Isso, tanto na de entrada quanto na de ruído. Certo, aí na saída ficou quanto? A de corte superior, né, a frequência que estava acima do corte superior estava acho que 0,72. O ganho. Mas olha só, olha só, você tem que entender, não sei se você está entendendo, interpretando corretamente o resultado. Olha só, você botou duas fontes em série na entrada, não é isso? Isso. Que é a de entrada e a ruído, né? Certo. A de entrada tinha que frequência? A de entrada tinha uma frequência na faixa de corte.
tava entre as duas faixas de frequência. Sim, pronto, corte. ok. E o ruído tinha a frequência 10 vezes a mais, certo? Isso. E a tensão que você mediu na saída, qual era a amplitude dela? Ixi, eu não lembro, professora, mas, tipo, pegava a tensão de saída e dividia pela de entrada, não é isso que tem que fazer? Não, basta você analisar, por isso que eu botei 100, que era um valor fácil de ver. Porque, olha só, veja se você entende o que eu estou querendo dizer para você mesmo dizer se está certo ou se está errado. Olha só, se você só tem a fonte VI, certo? E ela tem amplitude 100, e a frequência desse sinal está dentro da faixa, você concorda que esse sinal tem que passar todo para a saída? Porque ele está dentro, é para ele passar. Quando você bota o ruído em série, né, o que vai acontecer? Vamos ver duas situações. O ruído, se ele tiver a mesma frequência, ou seja, se ele tiver dentro da frequência de corte, o ruído não vai ser cortado, concorda? Se ele estiver dentro da faixa. Sim. Né? Então, na minha saída, se os dois têm amplitude 100, na minha saída, quanto vai ser a amplitude da saída, mais ou menos? Assim? É para ser quanto? 100 também. Não é a mesma? Não, 200, eu não vou somar os dois sinais. Vamos de novo, olha só. Cada para ser o dobro, não é isso? Exato, porque olha só, o filtro vai cortar o sinal que tiver a frequência indesejada. Se eu boto os dois com a frequência dentro da faixa, os dois sinais vão se somar e vai para a saída. Então, é para ter 200. Sim, entendeu? 200 de entrada e 200 de saída. Não, exatamente. Vai passar tudo, porque todos os dois sinais não estão dentro da frequência, então é para passar tudo, vai ter 200 lá. Mas, se eu pegar um deles e ele tiver com o sinal com a frequência fora da faixa, esse daqui é para continuar passando, entendeu? Então, com certeza, vai ter 100 mais alguma coisa. Se esse 100 for 107, até 170, quer dizer o quê? Que eu peguei o 100, que era para ter mesmo, e o outro atenuou em 70%. Percebeu? Sim. Sim, eu entendi, professora. Realmente aconteceu isso. Tipo, a de entrada estava maior que a de saída. Você está certo e você só interpretou errado. Tipo, em ambas as situações, né, que estavam que as frequências estavam fora da permitida, né? Certo. Tipo, a de entrada sempre foi maior que a da saída. Mas, tipo, se eu for fazer a razão lá de saída pela entrada, não tem que fazer para calcular o ganho, não é isso? Isso. Aí, a 10 vezes o corte superior deu 0,72. Então, ele está cortando até 72%. E assim, nem sempre a tensão de entrada toda, né, pelo menos a soma das duas fontes, ela não vai ser maior que vai ser menor que a saída, não, porque na saída, eu lembro que na entrada eu estou somando as duas. Isso deu certo. A de entrada sempre é maior que a da saída. Isso bateu. Não, então, mas, tipo, aquela porcentagem... A da saída, se os dois sinais, eles estiverem com frequência dentro da faixa, o da saída tem que ser maior. Porque eu vou somar os dois. Sim, mas... Não os dois, né? A gente está falando a mesma coisa, na verdade. Mas, assim, olhe como os dois sinais, de forma separada lá na saída, certo? Na entrada, eu estou somando os dois. Então, na saída, se os dois passarem pelo circuito, os dois têm que estar somados lá. Se um deles for eliminado, só vai passar um para a saída. Sim. A lógica do filtro seria essa. Eu vou tentar eliminar alguma coisa. Você tem de ver. Professor, então, eu acho que eu interpretei errado, porque, tipo, os cálculos do RLC, eu joguei na fórmula do ganho e realmente bateu, sabe? Entendi. Acho que eu devo ter interpretado errado mesmo. Obrigado. Vamos olhar direitinho. Qualquer coisa a gente pode, numa aula de dúvidas, alguma coisa assim, né, ver mais cada caso para ver se a análise que estava errada, se foi contra, enfim. Certo. Até o Fausto dá uns problemas na simulação. O Fausto dá uns problemas na simulação. Aí o que é que eu fazia? Eu abria, eram 4 situações, né? Era no total. A primeira, que era 1, né? E depois, pronto, 4 situações. Aí eu abri 4 abas com o Fausto e fui colocando cada uma situação. Porque quando eu estava fazia uma situação, tirava a foto. E depois...
Tá cortando? Agora eu tô ouvindo, pode falar. Eu pegava, abria 4 abas das 4 situações, porque quando eu usava a mesma aba com o mesmo circuito de aba, dava... Entendi. E eu não sei, eu testei, fiquei só, eu botei as 2 fontes em série e fiquei só variando a frequência de uma delas, né? Aí Não, deu... assim, quando eu ia variar a frequência, dava certo. Agora, quando eu ia mudar o circuito, entendeu? Ia colocar uma outra fonte, aí às vezes dava um Então, problema. mas você não precisava, era só você botar as 2 fontes em série, aí uma, por exemplo, você zerava, botava 0 volts, aí quer dizer que só tinha uma delas, entendeu? Verdade. Né? Enfim, mas se deu certo do jeito que você fez, tá ótimo, não tem problema. Certo? Algo mais, pessoal? Bom, então, a gente fica por aqui, tá? E na próxima quinta-feira tem uma aula de exercícios, tá bom? Para a gente treinar um pouquinho mais sobre potência, sobre correção também, tá joia? Tchau, Pedro. Certo? Então, até quinta-feira.